E aí, gente, tudo bem? Como vamos? Aqui quem vos fala é Dr. João Borzino, do seu canal do Facebook, falando ao vivo, e depois este vídeo ficará aqui no Facebook e no YouTube. Hoje para falar sobre riscos da gravidez na adolescência, mas riscos biológicos, ou seja, riscos que tanto a mãe quanto o bebê correm pela prematuridade da gravidez, ou seja, pela baixa idade da mãe em já estar grávida. Então vamos lá, então assim, a gente tem que lembrar que estamos falando aí em torno de 11 a 19 anos. 11 a 19 anos. Olha, veja bem a idade, lembrar que nós temos uma incidência de 1 para cada 5 partos ser de adolescente, né? Olha o número, gente. 1 para cada 5. Isso corresponde a 20% sendo adolescentes. A complicação que isso é, tanto para as mães, tanto quanto para as famílias, de saúde e de consequência. Porque depois vamos ter que lidar com a consequência de um bebê que não nasceu saudável, quanto de uma mãe que pode ter ficado sequelada. E se nada disso acontecer, uma mãe que é muito jovem para continuar criando um filho. Ela está afim de balada, ela está afim de fumar, beber, fumar maconha, curtir, sair, andar de moto, fazer aquele bando de bobagem que quando é jovem faz, às vezes continua, né, fazendo, e não criar esse bebê, né? E quem vai criar? A avó, né? E muitas vezes esse bebê com sequela, que é o que a gente vai falar aqui. Então vamos lembrar das responsabilidades e da responsabilidade orgânica, do perigo físico, né, de saúde, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então vamos começar com a mamãe jovem que sofre 2 vezes mais de pré-eclâmpsia, né, por estar grávida tão cedo, a partir da 20ª semana, né, que é um problema bastante grave, que envolve aumento da pressão arterial, como perda de proteína pela urina. Isso tem que ser tratado brevemente para que não evolua para eclâmpsia, que é 9 vezes mais incidente nessas adolescentes, que é próxima à hora do parto, quando ela começa a convulsionar e tem problemas cerebrais que podem levar até a isquemia cerebral e a morte da mãe. Geralmente ela acaba na UTI, né? E como consequência também um parto muito complicado, prematuro muitas vezes, com uma criança que vai ter muitos problemas por também, se essa mãe sobreviver, né? A eclâmpsia, é 9 vezes mais incidente nas adolescentes. Acontece demais e é muito, muito grave. E tem uma incidência 2 vezes maior de anemia, então, portanto, de problemas de fornecer uma boa qualidade de gestação para esse feto, que vai depois ter as consequências dele, e maiores lacerações no parto. Ou seja, no parto tem que fazer mais episiotomia, que tem que ter cortado lá da vagina, né? Ter maiores lacerações do útero, que levam também a fazer fístulas, tanto com a bexiga, fístula é um buraquinho, né? Fístulas tanto com a bexiga, quanto com o intestino, quanto com os órgãos em volta, que fazem com depois problemas infecciosos complicados, ou problemas anatômicos bastante complicados de resolver, que levam a outras consequências, como por exemplo, sair fezes pela vagina, quando existe uma fístula com o reto, ou seja, faz um buraquinho que encosta no reto e ali fez a laceração ou passa a ter uma comunicação, e isso leva a um problema de saúde bem grande, porque você imagina fezes passando pela vagina, a quantidade de infecção que não dá, né? E como tudo isso pode subir e se tornar um problema muito grave, assim como uma sepse, que é uma infecção generalizada. Então, isso é muito incidente, como esses traumas no parto que a gente diz. Agora, e para o bebê? Para o bebê. Então, como existe muito trauma no parto, o que mais incide sobre o bebê, né,
Porque esses partos costumam ser longos também, e nós temos um problema na nossa saúde do Brasil, que é o SUS, chamado SUS, né? E mal assessorados, e esses partos, por serem longos na adolescente e mal assessorados, como estamos falando, levam à isquemia cerebral desse bebê na parada do canal de saída ali, o que faz com que aconteça os famosos PCs, né? As paralisias cerebrais no bebê, que ficam retardados, que ficam com problemas de mobilidade, bracinho curtinho, perninha parada, perna curta, né? Problemas de desenvolvimento neurológico, assim como restrições físicas muito grandes pela isquemia que sofreu no parto. Ficou muito tempo no parto ali preso, má oxigenação para o cérebro, sequela para esse bebê para o resto da vida, que vai ser, né, corresponder a um bebê retardado e com dificuldades de motricidade e dificuldades de desenvolvimento físico por causa disso, né? Os famosos PCs, para quem ainda sabe por aí. Baixo peso ao nascer, né? E prematuridade, né? Ou seja, nascem bem antes, com baixo peso, ou seja, aumentando tudo isso a mortalidade neonatal, ou seja, nos primeiros 30 dias esses bebês não sobrevivem, aumentam aí o índice de mortalidade neonatal. Né? Que maravilha, não? Temos que evitar tudo isso com a prevenção. Né? Com a prevenção. E o grande problema, né? Essas mulheres mesmo que depois de tudo isso, que tenham um bebê saudável, ou que levam esse bebê para casa, são meninas, são garotas ainda não estão absolutamente formadas, estão com outros interesses, ou em brincar, ou em ir namorar, balada, saída, né, como é que se diz, né, usar droga, etc e tal, e não amamentam direito esses bebês, o que comprovadamente, o que cientificamente leva ao aumento da incidência de baixo QI, por não ter amamentado direito, drogadição, ou seja, esses bebês têm muito mais tendência a consumir drogas depois na fase adulta, né, na adolescência adulta, e aumento da agressividade. Tendem a ser seres humanos mais agressivos, mais impacientes, que vão repetir a mesma coisa. Então, a droga é terrível. A adolescência é um período muito complicado, onde começa a fluir a sexualidade no ser humano e que está muito mal preparado para receber isso, porque não existe educação sexual, nem educação emocional. Então tá aí a consequência, gente, e hoje falamos muito sobre o que pode acontecer de maneira orgânica. Fica aí o recado e muito obrigado.